Romanos capítulo 8, uma reflexão para os nossos corações. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. O tema dessa mensagem é: tenha certeza, todas as coisas cooperam. Tenha certeza, todas as coisas cooperam. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Amém. Deus, tantas são nossas lutas, as adversidades da vida, as nossas provações, ó Pai. E muitas vezes nós nos sentimos esmagados por elas. E não temos muita perspectiva, Senhor, em nós mesmos. Ó Deus, há momentos que nós somos cercados de tribulação, de dor, angústia. Então, nós somos atraídos pelo Senhor a olhar para a Sua palavra. Porque somente na Sua palavra nós podemos, ó Deus, descansar seguros. Por isso eu te peço, Deus amado, bendito Salvador, fale aos nossos corações para nos encorajar, mesmo em meio às nossas adversidades, e atrair os nossos olhares, convencer o nosso coração pecador de que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra alcance os nossos corações e o coração daqueles que irão nos ouvir posteriormente, Senhor. Que ela seja simples, objetiva e clara aos ouvidos. E que ela seja poderosa aos corações, porque ela é a Sua palavra, não é a minha palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Podeis assentar. Amados irmãos, um pregador neopentecostal, depois de ler esse texto, talvez ele daria início à sua pregação dizendo assim: quem aqui tem problema? Quem aqui passa por provação? E nós sabemos que isso é a realidade da vida. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, no seu santo ensino, evangelho, que no mundo nós teríamos aflição. Não é uma novidade para o crente, ou uma surpresa para o crente, a aflição. Nós não somos pegos de surpresa e como alguém que estava distraído e foi provado, nós não somos assim pegos de surpresa com as provações da vida. Via de regra, é comum
que os crentes passem por provação. O problema é que a falsa teologia da prosperidade ela tem uma resposta muito pronta, clara, para quem passa por provação. São duas as respostas. A primeira resposta é falta de fé. Você está sendo provado porque você tem pouca fé. A segunda resposta na falsa teologia da prosperidade é você está sendo provado que você está em pecado. Eu quero dizer que as duas respostas elas são mentirosas. Elas não são bíblicas. Nem extras bíblicas, elas são antibíblicas. Em nenhum lugar você vai encontrar nas Escrituras que o crente ele é provado por causa de falta de fé. E em nenhum lugar você vai encontrar nas Escrituras que o crente ele é provado por causa do pecado. O crente ele é tentado por causa do pecado. E a falta de fé do crente chama-se incredulidade e não provação. O apóstolo Paulo está nos ensinando algumas verdades nesse texto e eu gostaria de me debruçar sobre essas verdades para aprender junto com os irmãos. Coisas importantes demais para a nossa caminhada na vida cristã. Tesouros preciosos para que quando nós passarmos por provação, e Tiago nos disse que nós passaríamos por provação, e que quando nós passarmos por provação, nós devemos nos alegrar nas provações, porque a provação produz no coração do crente perseverança. E a perseverança tem o seu objetivo de conduzir o crente à sabedoria. E esse texto é um texto que nos traz uma sustância. Eu estava com o Miguel agora na Bucana e nós comemos uma sustância ali. Você vai observar, Miguel, que você vai demorar da fome. Porque fruta-pão é sustância. É ou não é, irmão Dinei? Se tivesse uma jacupema para botar na fruta-pão, então... É sustância. Fruta-pão com café fresco, então, não é, irmão Dinei? É um lanche perfeito da tarde. E esse versículo ele é uma sustância para o crente na sua caminhada, na sua peregrinação aqui na terra, que está sujeito e que é comum você ser provado. É uma bagagem preciosa para a sua viagem. E o apóstolo Paulo, ele nos traz, na abertura do versículo, um termo das exatas. Um termo que elimina qualquer dúvida. É um termo da matemática. É um termo exato. Sabemos. Está aí escrito, versículo 28, a primeira palavra do versículo. Nós sabemos. Ele está dizendo, eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do que eu vou dizer para vocês agora. E a caminhada do cristão é uma caminhada de convicção, irmão, de certeza. Nós sabemos, nós temos firme convicção disso. Essa é a caminhada da fé, é uma caminhada de certeza. Hebreus capítulo 11 nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu poderia ler todo o capítulo 11 e ele está dando tantos exemplos para nós. Abel, Enoque, e o versículo 6 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam.
O crente, ele não é chamado para viver na dúvida. Nós sabemos. Ele tem certeza. Ele tem certeza da soberania de Deus. Ele tem certeza do controle de Deus sobre o universo. E porque ele crê num Deus soberano, nós vamos ver que ele pode descansar nessa verdade. Sabemos o quê? Nós sabemos o quê? Segundo o versículo. Que todas as coisas contribuem ou cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Antes eu queria olhar com os irmãos a primeira parte. Todas as coisas. O apóstolo Paulo não está dizendo, nós sabemos que algumas coisas. Nós sabemos que as coisas boas. Nós sabemos que o que acontece de bom na vida do crente cooperam para o bem dele. Não, ele está dizendo todas as coisas. Os dias bons, os dias maus, a bonança, a tempestade, a aflição, o gozo, tudo isso, todas as coisas cooperam. Nós vemos que algumas linhas da teologia vão dizer, não, isso aí não tem como cooperar para o bem do servo de Deus. Às vezes até mesmo nós na nossa vida, irmãos, passamos por situações que nós dizemos, não, o que isso representa, o que isso coopera para o meu bem? A única coisa que não coopera em momento nenhum para o bem do servo de Deus é o pecado. Agora, todos os acontecimentos da vida do servo de Deus contribuem para o seu bem. O Hernando Dias Lopes, ele conta uma história de que um jovem seguia Cristo, era ativo na igreja, participava de todas as atividades, só que ele começou se esfriando, se desviou, foi viver no mundo, segundo a sua vontade, o seu prazer. E então, aquele jovem ia à igreja de vez em quando, participava só de algumas reuniões, estava frio. E aí aconteceu um acidente com aquele jovem. E aquele jovem ficou dias internado. Passou por reabilitação, andou de cadeira de roda e ele fez aniversário. E convidou o pastor Hernando Dias Lopes para pregar no aniversário dele. E aí, o pastor foi ali então pregar e, conversando com aquele jovem, disse, uma situação difícil, né, que você passou. E aquele jovem disse para o Hernando Dias Lopes, foi uma excelente situação que eu passei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava frio, distante, não lia mais a Bíblia. E essa situação me aproximou de Deus. Eu passei a ler as Escrituras de novo, orar de novo, buscar a Deus e ter comunhão com Ele. É duro dizer, mas na vida do cristão, até mesmo um câncer coopera para o bem dele. Até mesmo passar por uma situação como eu e o Elcimara passamos, de ter uma gravidez interrompida, perder um bebê,
em gestação, coopera para o nosso bem. Fé, paciência, descanso, confiança, tudo isso é sustentado por Deus em nossos corações. E nós precisamos olhar para o que o apóstolo Paulo nos disse em Filipenses capítulo 4 e entender que todas as coisas, não são só as coisas boas, não são algumas coisas, são todas as boas, todas as coisas. Ele diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, eu aprendo também que todas as coisas não são algumas coisas que cooperam e outras deixam de cooperar. Todas as coisas fazem o quê? Cooperam, contribuem. Aqui eu entendo, irmão, que o crente, ele não vive uma vida que ele tem um disjuntor na mão dele e ele desliga o disjuntor e fala assim, agora isso aqui não vai acrescentar em nada na minha vida. Aí depois ele liga o disjuntor de novo e fala, agora eu quero que algumas coisas acrescentem aqui na minha caminhada cristã. Não. Todas as coisas cooperam, estão cooperando continuamente, interligadas e na dinâmica da vida do cristão, Deus interagindo através do seu sustento, da sua soberania, do seu governo com o homem. Ele usa todas as coisas para contribuir, para cooperar para o bem dos seus servos. Agora, nós vamos ver também que o texto está nos dizendo, irmãos, que temos uma firme convicção, a certeza que todas as coisas, elas contribuem, mas não é para todo mundo. Todas as coisas cooperam, mas não é para todo mundo. O texto está dizendo o quê? Todas as coisas cooperam, contribuem, para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados não conseguem enxergar a grandeza de Deus em uma provação, em uma luta. Eles estão mortos. Eles não estão cuidados por Deus, governados, sustentados por Deus. Todas as coisas contribuem, não para todos. O incrédulo não consegue ver a mão de Deus em uma provação. Na verdade, ele esbraveja contra Deus, ele espragueja Deus, dizendo, onde está Deus? Diante do meu sofrimento. Por que Deus fez isso? Ele diz, Deus não existe, já que existe o mal, já que existe a dor. Mas, qualquer circunstância, qualquer situação, em qualquer momento, o cristão, aquele que ama a Deus, vai ver Deus sustentando a sua vida, o sustento de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, porque ele tem a certeza de que tem um Deus sentado no trono, no alto e sublime trono, e que nunca perdeu o controle de nada. Por isso, ele consegue ver todas as coisas cooperando para o seu bem. E o texto nos diz ainda, todas as coisas, nós sabemos, temos certeza que são todas as coisas, não são algumas coisas,
elas cooperam, elas não atrapalham. Ah, pastor, mas se eu ficar doente, eu não vou conseguir servir o Senhor e a igreja. Como que isso vai cooperar ao meu favor? Como que isso vai contribuir para a minha fé? Isso é uma provação, testando, por exemplo, a sua maturidade cristã. Se você consegue ler a Bíblia na sua casa, orar na sua casa, sem ter um momento semanal para fazer você abrir a Bíblia, para fazer você orar. Porque tem crente que só ora quando vem na igreja. Só lê a Bíblia quando vem na igreja. Cooperou ou não cooperou? Ah, pastor, agora eu tenho uma limitação física, não posso mais. Através da sua limitação física, você pode fazer menos. Mas o pouco que você faz, você mostra para alguém que não está fazendo nada, que ele deveria estar fazendo alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, olhar com sabedoria para as nossas provações e desfrutar da mão de Deus nos sustentando em meio às nossas provações e ver tudo isso cooperando para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então nós vamos ver também o texto nos dizendo: cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui não está falando de um chamado ministerial. Aqui não está falando de um chamado específico para servir em alguma área na igreja. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito significa aqueles que são eleitos e chamados à salvação. Ou seja, os salvos. E o que eu vejo aqui, irmão, é que os salvos, eles amam a Deus. E então eles vivem a sua vida confiados nas mãos de Deus, no que Deus pode fazer, na ação de Deus e no sustento de Deus, mesmo em meio à adversidade e à luta. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, nos diz respeito a sermos salvos, não segundo o nosso propósito, não para o nosso próprio propósito. E nós não passamos por provação para o nosso próprio propósito, mas segundo o propósito de Deus, para a glória de Deus, a fim de que Ele venha revelar a sua glória através de nosso viver e mostrar, de alguma forma, o Evangelho de Cristo Jesus em nossa vida. Seu Beto, diante da sua aprovação, da sua luta, da sua caminhada em provação agora, ele esteve ali em Itaperuna e aconteceu um culto em que o seu Beto deu o seu testemunho de conversão, de salvação. E pôde dizer, olha, mesmo com as minhas limitações, eu sirvo a Deus, eu tenho a alegria de ir na igreja. Isso cooperou para o bem do seu Beto ou não cooperou? Isso cooperou para o avanço do Evangelho ou não cooperou? Esse testemunho, quem sabe, alguém estava sentado, triste, moribundo, desesperançoso, e viu o testemunho do seu Beto, e viu o que o Evangelho pode fazer na vida de um homem. Então Deus atraiu o coração a se render à palavra dele, que transforma. E alguém pode se converter através da palavra de Deus na vida do seu Beto. No testemunho. Nós precisamos entender que Deus sempre age através das nossas provações para o bem dos seus servos.
nós precisamos ter essa firme convicção de saber, sabemos, temos certeza de que Deus, o Santo e Soberano Deus, tem a minha vida em suas mãos e tudo vai cooperar para o meu bem, a fim de que eu glorifique a Deus e viva segundo o seu propósito. Esse versículo, em um último ponto, nos chama a tirar dos nossos ombros o governo de nossa vida e a confiar em um Deus que governa todas as coisas. Todas as coisas que acontecem na nossa vida não são um acaso do universo. Elas estão seguradamente no governo de Deus. Esse versículo nos chama a confiar em um Deus que não opera só através das coisas boas. Um Deus que é tão poderoso que até o que é ruim, mal, decepcionante, triste ao homem está no governo de Deus. Nem isso o diabo pode reivindicar e dizer: olha lá, uma aprovação, glória para mim. Não. Deus é poderoso, que até o que é ruim, Ele reivindica e diz: é providência, eu sustento e o final vai ser glória ao meu nome e bem dos meus servos. Olha o tamanho do poder, olha a grandeza do governo, olha a soberania do nosso Deus. E o apóstolo Paulo vai nos dizer, numa canção que ele cria para a morte, como uma ironia, como um tom sarcástico, ele nos diz: onde está, até mesmo para a morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foste, ó morte. Até a morte, nós podemos ver e ter a certeza de que Deus está sob o controle dela, de que nada foge das suas mãos. Nosso Deus é poderoso, é soberano, e nos chama a confiar sem reservas na sua soberania e a descansar que todas as coisas contribuem para o nosso bem. A nossa natureza pecaminosa cega os nossos olhos para isso, irmãos. Afinal de contas, Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden para desfrutar de coisas boas. Para comer dos melhores frutos, para cultivar a terra e ver as melhores colheitas e usufruir das melhores colheitas. Por isso que nós somos tão apegados ao que é bom. Só que a queda nos colocou em viver também diante daquilo que é ruim, que é danoso, os abrolhos da vida, os espinhos da terra. E aí? Só temos esperança e conseguimos ver Deus no que é ruim, decepcionante e triste,
quando olhamos para Cristo e somos restaurados por Ele. Por isso eu digo, uma pessoa sem Cristo nunca vai conseguir enxergar Deus no que é ruim e decepcionante. Porque na sua natureza, o que é ruim não faz sentido. Ele tinha que ter o que é bom. E quando Cristo entra em nossa vida, muda o nosso olhar, a nossa visão, a nossa percepção. Nós olhamos para as dores e vemos a necessidade de Cristo e de se apegar a Ele. Nós olhamos para a angústia e vemos Deus governando as nossas vidas e nos sustentando. Que Deus possa nos dar uma consciência sã e uma firme convicção de que não existem acidentes no percurso da vida do cristão. E não existe um piscar de olhos de Deus que por algum momento nos esquece e alguma coisa errada acontece conosco. Mas Deus nos sustenta em toda e qualquer situação. E sempre cuida de nós, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Até a morte vai cooperar para o bem do crente. Como? O crente, quando morre, ele vai se encontrar com quem? Com o Senhor. Cooperou ou não cooperou para o bem? O crente, quando morre, ele começa a viver a eternidade. Que nós venhamos nos apegar a Deus em nossos momentos de luta. Sei que nós estamos passando por luta, porque quando um irmão passa por luta, toda a igreja está passando. Quando o seu Joel teve Covid e teve que se internar, eu me senti como que na pele do seu Joel, naquela expectativa, entuba, como que está o pulmão, o que está acontecendo? E eu me senti ali, a aflição do meu irmão. Quando recebi a notícia do seu Beto, me coloquei no lugar dele. O visitei para compartilhar da sua dor. E assim, nós vamos de glória em glória, de luta em luta, de provação em provação, sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo. Que Deus nos sustente e que a sua palavra esteja ricamente em nossos corações. Senhor, ó Deus, não é fácil. A vida nunca foi e nunca será um mar de rosas. E é necessário que os pregadores de flores preguem os espinhos também, para não ludibriar o povo, para que quando o povo ser provado, venha murmurar contra o Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor que abençoe essa palavra nos corações. E ela não seja uma palavra fria, uma palavra dura, uma palavra de quem é frio diante da provação alheia, mas que seja uma palavra encarada com sinceridade, uma palavra encarada com verdade, cheia de simplicidade objetiva, mas uma palavra séria, comprometida. Ó Deus, em nome de Jesus,
fortaleça os seus servos, cure seus servos. Haja, Deus, através da vida dos seus servos que estão passando por provação. Ó Deus, que a provação na vida do Dezinho o traga de volta para o aprisco. Que a provação na vida do seu Beto sirva de exemplo para tantos que estão ali junto com ele, passando pela mesma situação sem nenhuma esperança. E o seu Beto tem a esperança no seu coração viva. Ó Deus, que o doutor Márcio possa testemunhar, ó Deus, do consolo, do conforto, da força que vem do Senhor. Que o irmão Joel possa ser usado para evangelizar muitos senhores que foram amigos e companheiros enquanto o seu Joel estava no mundo e que agora podem ver, através das notícias que circularam, um Deus que sustenta os seus servos mesmo em meio à aflição. Ó Deus, em nome de Jesus, use a nossa igreja para pregar um evangelho firme, sincero, sem voltas, sem rodeios, mas que prega sobre a realidade da vida, sem cortar voltas, sem enganar, sem desenganar os pecadores. Ó Deus, em nome de Jesus, nos sustente diante das nossas provações e que elas venham ser, ó Deus, como uma bigorna para os seus servos e que produza um fino e afiado instrumento para ser usado no seu reino. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor.